a interferência do Estado na família. É essa questão de como retomar a luta é uma questão essencial. Porque a cultura e a educação é onde estão as mentes e os corações, e ele não tem controle sobre isso. Luiz, o João Paulo, ele fez uma pergunta. O que é EC? Mudou o conceito? Não erraram na hora de digitar? Não mudaram, tá? Nem tá errado. A gente vai explicar mais uma vez aí. É sempre bom quando aparece, porque essa é uma descrição aí da divisão do tempo, da linha do tempo de antes de Cristo e depois de Cristo, que a gente fez uma mudança na denominação aí. Ela é utilizada em algumas, alguns escritos, algumas literaturas aí, mas a Secretaria de Educação, nos seus materiais, ela decidiu que vai se utilizar essa sigla AEC, que significa antes da Era Comum, tá? A Era Comum é o que a gente conhece como depois de Cristo, né? Antes de Cristo e depois de Cristo. É a mesma divisão, porque a gente sabe que o nosso calendário é o calendário cristão, né? Lá o calendário gregoriano aí, que determina que o ano 1 é o ano do nascimento de Cristo para frente, tá? Mas como Cristo, ele é uma referência religiosa, e a gente sabe que nem todas as religiões têm Cristo como uma referência, e também tem tantas pessoas que não têm religião, então a gente prefere usar esse termo que ele é um pouco mais neutro, mas que significa a mesma coisa. Então quando você vir AEC, é antes da Era Comum, tá? A contagem do tempo é a mesma coisa, então se você vir lá 9 AEC, você tá vendo 9 antes de Cristo, tá? E o EC, simplesmente, que é a Era Comum, que já é do ano 1 da Era Cristã para frente, tá? A família é sagrada, o Estado não pode interferir a ponto de dizer como eu, mãe, ou o pai, ou os avós, ou a família, como ela deve criar os seus filhos de acordo com suas próprias convicções, né? Isso é uma prerrogativa que cabe aos pais. É inaceitável ver esse tipo de postura de uma parcela de professores militantes que utilizam do ambiente escolar para influenciar os seus alunos a pensarem como ele. Isso é inaceitável, isso é uma falta de respeito com o indivíduo, com as pessoas, com o próprio senso crítico de cada pessoa. Nós temos que estimular a liberdade de expressão do aluno e não do professor. O professor tem que respeitar a liberdade de cátedra que ele tem em sala de aula, que tem limites. Ali ele é um servidor, ali ele é um funcionário e ele não pode de maneira alguma interferir na maneira eu, como mãe, passo os valores para os meus filhos, né? Isso precisa ser respeitado. E eu não consigo entender, deputado Gil, qual o problema que professores de esquerda, professores comunistas têm com Jesus Cristo. Jesus Cristo existiu, é presença histórica no mundo. Nós temos que respeitar a fé cristã da maioria das pessoas. Nós, enquanto deputados, enquanto parlamentares cristãos que somos, continuaremos defendendo essa tese da liberdade do indivíduo em professar a sua fé. E não vai ser professor esquerdista, professor comunista que vai dizer como cada mãe e cada pai deve ensinar seus filhos dentro de casa. Isso precisa de limite, nós estamos juntos nessa missão.